nosso compromisso de hoje é especial. Nós vamos falar da arte pelo meio ambiente, ou seja, de que forma esta arte contribui positivamente para o meio ambiente. Vamos ouvir duas pessoas especiais. Vamos começar por partilhar a experiência do Dalton César, que trabalha com o reaproveitamento de diversos materiais, que está a fazer um trabalho incrível. Logo a seguir, nós vamos ter uma conversa especial com o Celimo, artista plástico que reaproveita caixotes ou cartão, vamos chamar assim, e transforma em quadros, em mesas, cadeiras. Faz um trabalho tão perfeito, que às vezes até nós não acreditamos que é a base de cartão. Está imperdível, já sabe. Fique conosco, até já. Arte e ecologia. A arte de reaproveitar matérias. A arte que envolve criatividade e comunicação através de suas diferentes linguagens apresenta um viés com a ecologia que envolve organização sistemática e possui qualidades relacionadas entre os diversos elementos que a compõem. No século XXI, intensifica-se o pensamento ambiental e a reciclagem alia-se à arte com o intuito de reaproveitamento de materiais através de diferentes formas artísticas. Surge então a produção crítica e criativa, amparada nas relações de equilíbrio e respeito ao meio ambiente. Artistas famosos estão a utilizar materiais recicláveis para produzir obras impressionantes e com isso estão a incentivar a reciclagem. A importância da arte utilizada com os materiais recicláveis se intensifica, se fazendo presente nas diferentes manifestações artísticas, quer sejam em pinturas, esculturas, arte tecnológica e até mesmo nos mais simples trabalhos feitos por artesãos. A formação de um novo pensamento ambiental beneficia-se com as novas modalidades de artes e as mesmas se apresentam como um incentivo à reciclagem. Sobre a arte, sobre reaproveitar materiais, temos alguns conceitos importantes até para melhor compreender esta temática. Agora, a seguir no glossário. Até já! A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. Ecologia. A ecologia é a especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. Reaproveitamento. Reaproveitamento significa utilizar novamente um produto, algumas vezes modificando suas propriedades físicas, mas mantendo a mesma composição química. A reciclagem é o processo no qual um material é utilizado como matéria-prima para outro produto e este se apresenta com propriedades físicas e químicas diferentes. Para testar os teus conhecimentos, se saber se realmente tem alguns elementos sobre a arte, vamos ver agora o quiz e até já! Sabias que todos os resíduos podem ser reaproveitados, inclusive o orgânico, podendo ser utilizado na compostagem de adubos e fertilizantes? Te convido agora a acompanhar a experiência do Dalton César, que faz o reaproveitamento de materiais, diversos materiais, e dá um destino melhor ao papel e vários outros materiais. Então, fique agora conosco, até já! Estou aqui para partilhar com os telespectadores do Geração Consciente a minha experiência no que diz respeito ao reaproveitamento de resíduos, ou de materiais. Sabemos nós que hoje já temos várias políticas de sustentabilidade. Falo da redução, da reutilização, do reaproveitamento, reciclagem, enfim. São várias políticas para diferentes situações. Mas agora vou falar um bocado do reaproveitamento, ou por outra, reutilização de materiais, que é nada menos ou nada mais que utilizar novamente um certo produto
buscar novas utilidades para materiais que supostamente não seriam mais úteis ou não teriam utilidade. Em algumas desses materiais, modificamos aquilo que é a propriedade física, o seu físico em todo, mas mantendo sempre a componente química, assim reduzindo aquilo que é a necessidade de produção ou extração de recursos naturais para a produção de mais matéria-prima. Um exemplo muito claro de reaproveitar um material ou reaproveitamento de material é o uso de jornal, de papelão, de pós de vidro para dar origem a outros artigos que servem de decoração, como vasos, cestos, candeeiros, N artigos que podemos fazer na base da reutilização. Com o reaproveitamento de materiais ou de resíduos, nós e o meio ambiente só temos a ganhar. Digo isto porque há uma redução de materiais que vão para o lixo, há uma diminuição considerável do uso de matéria-prima que muitas vezes não é renovável. Além da geração de pequenas fontes de renda, para pequenos empreendedores, digo, os que trabalham na área da reutilização. Eu comecei a trabalhar com o reaproveitamento em 2009. Na altura não sabia nada dessas políticas de sustentabilidade. Com um grupo de amigos trabalhávamos a casca do coco, o dito cafulo, para fazer crucifixos, brincos, colares, pulseiras, que mandávamos para fora ou para o exterior. Com apoio de missionários na igreja metodista, e uma parte vendíamos nas feiras dominicais, feiras locais na cidade da Machixe e Inhambane. Tempos depois paramos com a atividade, cada um tomou outro rumo ou rumos diferentes. Eu vim para a cidade de Chimoio para frequentar a faculdade. E por incrível que pareça, no ato da inscrição, a minha primeira opção foi para um curso que tinha tudo a ver com o ambiente. Mas feliz ou infelizmente fui admitido para a segunda opção, que também tem uma componente ambiental. E como a faculdade está ligada ao ambiente, tinham ou tem lá um plano de atividades em que em todos os meses de junho acontecem as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. E num desses dias o presidente da Associação dos Estudantes aparece à procura de estudantes que pudessem ou que poderiam fazer algo ou que tivesse algo por apresentar ligado à preservação do meio ambiente. E num desses dias o presidente da Associação dos Estudantes aparece à procura de estudantes que pudessem ou que poderiam fazer algo ou que tivesse algo por apresentar ligado à preservação do meio ambiente. Não demorou, eu levantei a mão e o primeiro material que pedi para reaproveitar foi o jornal, revistas velhas e garrafas PET. Dali fui pesquisando vários outros materiais que pudesse reaproveitar naquelas condições mínimas, pois era tudo novo, não tínhamos ainda bases do que é reaproveitar, do que é reciclar, do que é reduzir. E com prática, criatividade e dedicação, fui
participando de exposições, jornadas científicas, mas tudo isso, o foco era mesmo a reutilização de materiais ou de resíduos sólidos. E com o tempo fui ganhando mais conhecimento, mais experiência sobre o que eram os 3Rs, as políticas dos 3Rs e tudo mais. Trabalho com a maioria dos materiais encontrados no nosso dia a dia, nas nossas casas, produzimos nas nossas casas. Falo das garrafas PET, de refrigerantes, águas, tampas plásticas, jornal, papelão, latas, garrafas de vidro, enfim, o que cruza o meu caminho e acho interessante, já vou idealizando como posso reaproveitar. Por exemplo, tenho aqui o papelão que deu origem a este pequeno candeeiro, como podem ver. É um candeeiro ou lustre, tanto faz, com o jornal convencional, este aqui. Temos este cesto, como podem ver, é tudo jornal. É a reutilização, a força da reutilização. Temos também aqui um outro cesto, mas este já vem pintado. E com o jornal também podemos fazer estes pequenos vasos. Tudo para decoração. E até vasos maiores com papelão. Temos vasos mais grandes. Tudo isso é o poder da reutilização. O reaproveitamento, na minha opinião, é um hábito que, além de proporcionar um passatempo saudável e uma consciência de preservação da natureza, contribui para que uma parte desses materiais não sejam descartados ao lixo. Vemos em tempos em que se encontramos com o Covid-19, em que o uso de frascos de álcool gel, máscaras descartáveis é excessivo, né? E já se deve imaginar as quantidades destes materiais que vão ao lixo. E falar de desafios. Os desafios para quem trabalha com este tipo de material, com este trabalho, são vários. Mas vou aqui citar alguns, como por exemplo a recolha de resíduos nas nossas cidades ainda não é seletiva. Digo, a separação do plástico, vidro, papel, resíduos orgânicos. Não verificamos isso nas nossas cidades, vilas. É tudo misturado. E assim, mesmo querendo reutilizar estes materiais, fica complicado devido às condições em que os mesmos se encontram. Mas que isso não sirva de desculpa para não reutilizar, né? E falar de perspectivas e metas. Bom, gostaria que as pessoas produzissem menos lixo, né? De que maneira isso? Reutilizando o máximo que puderem certos materiais e até onde der para reutilizar. E sermos menos consumistas. Se for para comprar, que seja algo que dure por um bom tempo, para que o descarte não seja tão rápido, né? E para as empresas que aumentem produtos recicláveis ou retornáveis, e a quem é de direito que faça a recolha seletiva de resíduos. Eu acho que isso facilitaria muito, facilitaria muita coisa, né?
no que diz respeito ao reaproveitamento e reciclagem de materiais. E para terminar, para quem está desse lado daí de casa, o meu conselho é muito simples. Procure deitar ou jogar o lixo em locais apropriados. Reutilizem sempre. Se puder, evite. Falo do saco plástico, palhinhas, né? São artigos com uma utilidade muito curta, mas que causam enormes danos ao ambiente, né? E desde já agradecer a Regina pelo espaço e pela oportunidade. Obrigado, Geração Consciente. E estamos sempre aqui para o que der e vier. Estamos sempre para somar. E obrigado. E depois dessa experiência com o Dalton e colhermos tantas coisas boas de reaproveitamento, vamos para um intervalo curtíssimo para beber água e voltamos já já. Até já. E voltamos para colher mais experiências e conversar com mais um entrevistado especial. Vamos conversar agora a seguir com o Silimo, o artista plástico que vai nos passar várias experiências, vai nos ensinar também a reaproveitar cartão. Está imperdível. Até já. E sobre a arte de reaproveitar materiais, sobre a arte de dar um novo destino aos materiais, ao lixo que nós chamamos erradamente, mas que tem outra forma de reaproveitar, outra forma de dar outro melhor elemento à coisa. E é justamente para falar de reaproveitamento de materiais, sobre a arte por detrás do reaproveitamento de materiais, que nós temos aqui um convidado muito especial. Mas muito antes de introduzir o convidado, acho que vocês já repararam que eu segurei aqui alguma coisa, um quadro feito de cartão. Nós normalmente descartamos isso, jogamos fora, e há muitas pessoas pelo mundo afora que dão um destino muito melhor a este tipo de material. Vamos tentar entender como é que isto funciona, como é que do papelão, do cartão que nós deitamos fora, surge um quadro perfeito e lindo como este. É a arte pelo meio ambiente, é uma arte perfeita. E nós aqui já fizemos uma introdução e temos vontade de falar tanta coisa, mas estamos aqui com alguém que entende perfeitamente de reaproveitamento de materiais e de papelão. O Silimo, que é um artista plástico, vou começar por cumprimentar e saber como é que está. Silimo, um dia de sol desses, como é que está, como é que se sente? Eu estou bem, graças a Deus, e agradeço também pelo convite da Regina. Olha, para nós é uma honra, primeiro, estar a falar com um artista que eu diria que é pioneiro, é talentoso, multifacetário, que faz coisas tão perfeitas pelo meio ambiente. É para nós um enorme prazer estar a conversar contigo. Mas vamos tentar entender. Eu olho para esta obra aqui e me vêm muitas perguntas. Vamos começar do comecinho. Primeiro, quem é Silimo e como é que vem parar esta parte artística, sem olhar para o material, mas como é que se torna artista plástico? Em si, eu penso que todos nós temos a parte da arte. Nós já nascemos com alguma arte. Então é preciso descobrir essa arte. E a maior parte eu acho que dos artistas, eu estou a falar das artes plásticas, que é a área com a qual eu estou nele. Às vezes em momento de isolamento, às vezes ficam sozinhos, é aquele momento que recria-se mais. Agora como é que começo? Eu acho que isso já vinha se destacando ainda criança, no entanto que na escola eu quase não andei muitas disciplinas, mas já era desenho. Eras um mau aluno. Sim, era desenho, era só português de desenho. Está a perceber? Então, as outras disciplinas ajeitava, não estava lá. Agora, quanto ao desenho, era um aluno mesmo. Um aluno perfeito, sim. Perfeito, perfeito. E aquilo se destacava, acho, desde criança. Eu me lembro que ainda criança, no caderno, em vez de escrever,
me dava a desenhar. Apontamentos de biologia todos se transformavam em desenhos, Estás a tudo ver? em desenho. Sim, em vez de estar aí a escrever e andava a sujar o caderno com desenho. Se calhar não seria sujar, mas seria justamente esse brotar da arte desde pequenino, que naquela época era sujar, mas agora percebes que não era exatamente sujar, era o caminho que tinhas que levar para chegar aqui. Sim, eu devo sujar no ver de outras pessoas, né? Sim, então, está a borar, está o que é, mas pronto. E já vinha se destacando e até chegou uma fase em que a altura, eu acredito que a Regina também passou dessa altura dos Pokémons, do programa de Eliana, não sei o que. Eu desenhava aquilo aí, fotocopiava, vendia na escola. Na altura, 5 meticais, não sei o que, e já era um dinheiro para lanchar. Já estava o artista plástico a surgir. Sim. Dizem que os artistas são incompreendidos. Concorda com esta ideia? Será que as pessoas... Só o artista consegue olhar o artista e compreender? Uma pessoa normal, a primeira não compreende o artista. Como é que olha para este ditado? Os artistas são incompreendidos. Ok, mas se calhar eu gostava de perceber em que sentido essa compreensão. Se calhar é pelo... Normalmente quando se faz um desenho, as pessoas, no processo do desenho, as pessoas não percebem exatamente, se calhar até o próprio artista não sabe o que é que vai ser no final, mas ele vai começando, vai rabiscando e só num processo é que ele vai dizer, olha, isto aqui vai ser uma mulher ou vai ser um homem. No teu caso é completamente diferente. Não, eu acho que isso depende do tipo de ensino. Artes plásticas tem muitos ramos. Temos o desenho, temos pintura, temos escultura, temos cerâmica, entre várias outras coisas, está a perceber? Então, nas artes plásticas tem aquilo que se chama de realismo, que é representar algo real, seja um objeto, seja um indivíduo e tal. E tem aquilo que chamam de surreal. São aquelas exposições que normalmente tem um desenho que as pessoas ficam horas a olhar e a tentar entender o que exatamente o Por autor... vezes é abstrato, por vezes é o surreal. O surreal a gente brinca um pouco com as imagens, percebes? Por vezes tu podes ver a cabeça da pessoa, é uma cabeça pequena, um braço comprido, um braço longo, a gente brinca com a figura. Então, abstrato, aquelas pinturas, a gente vê pintura, aquilo são cores, mas não percebemos exatamente. Para a gente perceber tem que ficar por um longo tempo, ver, aí estou a ver alguém, ali estou a ver não sei o que é objeto. Então tem esse tipo de que é uma outra linha. Eu diria que o realismo é um texto narrativo. Então o abstrato eu diria que é um poema. Aí já começamos a entrar mesmo para aquela lógica do artista ser incompreendido, porque quando me falas assim eu fico a pensar, mas o que será isso que ele está a dizer? Porque é uma linguagem muito artística e eu consigo comparar a arte plástica, por exemplo, quando faz referência ao poema, porque não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade de entender um poema, de perceber um poema. E a mesma coisa acontece com a arte, tem que ter sensibilidade para olhar para uma obra e dizer ela é perfeita e entender essa obra, não é? Como é que sai deste momento em que é uma pessoa com vontade, que está na escola, que não entende das outras disciplinas, mas vai fazendo desenhos e vai vendendo e se torna profissional, entre aspas, começa a trabalhar de uma forma profissional na arte plástica? Em que momento isso acontece? Na minha biografia, a biografia é algo que muda do tempo a tempo. O artista não é estático, está a desenvolver a arte em cada tempo. Então, eu perdi pais muito cedo, acho que, se não me lembro, foi com 14 anos, com os pais. Então, acho que já imagina uma criança dessa idade perder o pai, como é que é, está a perceber? E estive a viver com meus irmãos. Eu sou o último, nesse caso. Então, passei momentos tristes, isolado e tal. Então, para mim, eu acho que o consolo para mim era o contato com o desenho.
O que é que mais lhe inspira como artista plástico? O que é que te dá o clique para criar, para desenhar, para olhar para um material desses e começar a colocar alguma imagem? O que é que te inspira? O que é que te move como artista? Uma das primeiras coisas, eu procuro a diferença. Eu procuro ser diferente do comum. Enquanto eu sei que o mundo, as pessoas pintam nas telas, está a perceber? Então eu tento quebrar um pouco daquela, como é que posso dizer? Padrão. Exatamente. Então eu tento quebrar e eu busco o diferencial, está a perceber? E eu acho graça. Uma coisa que alguém não pensa que podia fazer uma coisa, um papelão desse, já tens aqui um puff, tens aqui uma obra, eu acho diferente. Eu acho diferente. Então isso aí me alegra. Mas sempre foi assim ou tem a ver com a parte da arte só? Sempre foi esta figura, esta pessoa que queria fazer o diferente na tua vida normal ou só pela arte mesmo? Não sei. Não sei. Mas é a arte que mais Sim, queres? mas nas artes, eu acho que cada um de nós é diferente de outra pessoa. Tem algo que lhe diferencia de outras pessoas. Eu acredito, eu acho que não sou, eu acho que será suspeito eu ter que dizer sou, eu acho que tem que ser outra pessoa que vai ver isso de mim e vai dizer não, aquele é diferente, não sei o quê. Para não te chamarem arrogante também no final. Mas como é que agora, especificamente, o material que faz uso? Pelo que eu reparei, não só nos quadros, mas temos aqui uma mesa, um puff. Eu estou sentada aqui numa cadeira especial, uma cadeira feita deste material. Como é que chega ao papelão? Como é que começa a trabalhar com o papelão? Em que momento deste processo criativo resolveu assumir o papelão como a sua maior tela ou matéria-prima? Como eu vinha dizendo que eu procuro mais o diferencial, então eu pesquiso. Como eu acho que a pessoa se precisa desenvolver tem que pesquisar, quer perceber? Então vi lá um objeto, acho que era o que, não me lembro aquilo. Acho que era candeeiro, feito a papelão, percebes? Então vi aquilo. Quando é que foi isso? Ano passado, Está novembro, há um ano a trabalhar com este material. novembro, dezembro, papelão. Novembro, dezembro, por aí. Então, eu fui, peguei um papelão, fiz a experiência e pronto, deu, né? Deu certo logo a primeira? Com umas dificuldades, algo para se melhorar, sim, mas saiu. Fiquei meio satisfeito, né? Fui fazendo, acho que fiz, logo a primeira que fiz, o primeiro candeeiro que fiz, e postei, alguém quis. Não, só para não atrapalhar o teu trabalho, eu sei que vem alguma coisa aí que eu não sei exatamente o que é, mas nós vamos perceber no final, mas há uma obra a começar aí. Em termos de material, o que faz o uso, a sua matéria-prima normal é o papelão. O papelão e busco lá cola quente. Cola quente, mas a cola quente é usada nos quadros também, ou só em bases e cadeiras? Por vezes eu molduro as obras, faço moldura mesmo com papelão. Então a moldura, logicamente a moldura que eu uso, tenho que usar cola quente. Mas a própria obra não precisa usar cola quente. A própria obra, neste caso aqui, o que é que nós temos aqui de material? É só aqui papelão? temos acrílico. Acrílico, a tinta que foi usada aí foi acrílica. E usei X-Ato também para poder cortar essas partes, os cabelos, os olhos. Isto são recortes. Sim. Quem vê pensa que é uma pintura ou qualquer coisa, Sim, isso é só recortes. Quem vê de longe. É incrível, é mesmo incrível esta. Quanto ao material, fazendo uma relação principalmente com a questão ambiental, que é a nossa maior preocupação no final do dia, onde é que encontra este material
e de que forma ele chega até o Silimo, compra, recolhe na vizinhança, tem em casa. Como é que consegue este cartão? Eu até, obrigado por essa questão, eu até aproveito essa questão para dizer quem quiser ajudar nesse âmbito de me fornecer papelão, estou a precisar, porque por vezes eu preciso de papelão mesmo limpo, porque a coisa às vezes chegas com mancha, não sei o que é, então quem tiver essa possibilidade de podermos fornecer papelão, eu agradecia, né? Mas só para percebermos, o papelão limpo não quer dizer exatamente aqueles que não tenham alguma escrita, por exemplo, alguma marca, pode ser também estas com marca, depois retiras... Não, a marca até por vezes deixa a marca, está ali por vezes não é necessário, mas eu digo, há papelão que já sofreu muito, foi pisado, já por vezes... Até usa-se para certas coisas, tudo se pode servir, mas por vezes para alguns objetos como esse precisa papelão um pouco ainda em vida, ainda bonito, embora que depois isso não é nada, pode-se pintar, pode-se vernizar, já percebe, né? Então eu como arranjo, por vezes eu compro o papelão. Tem aqui uma empresa aqui próximo, a Ford. Eles costumam trazer material, peças de carro nas caixas, percebe? Então por vezes vou ali falar com os guardas, me vendem um papelão. Eu trouxe esta perfeição do quadro, chamo perfeição por ser uma mulher que está aqui desenhada, retratada neste cartão. É engraçado que nós vemos os detalhes todos aqui, o rosto, esta coisa bonita aqui, e tudo só à base de papelão, é só papelão e caneta, e a arte, claro, do Silimo, que é sem dúvida para aplaudir mesmo, é uma arte perfeita. Mas voltando aqui à questão, de que forma acha que esta arte contribui para o meio ambiente, Silimo? De que forma acredita que está a fazer o seu papel e a ajudar o meio ambiente? Eu acho que é menos lixo nas vias públicas, é menos lixo, como dizia, nas vias públicas. Nos espaços públicos. Exatamente. E o papel voa, espalha-se e tal. Então, eu acho que a contribuição que eu estou a dar é ter uma cidade limpa. É de certeza ter uma cidade limpa, a saúde também ao mesmo tempo. Em média, quantas dessas obras consegue fazer, até para termos uma estimativa numérica em termos de papel, quanto destes cartões retira dos espaços públicos? Quantas obras faz por semana, por mês? Tem alguma ideia? Eu não, é complicado eu ter que mencionar, porque eu acho que termo arte tem a ver com sentimento. Eu não sinto dizer que ok, é uma fábrica, por exemplo, quero essa semana quero fazer tanto, percebe, né? Por causa essa situação que estamos a passar atualmente, por causa da pandemia, e também não há compra devido a essa doença, então tenho feito pouco, mas por semana destas aqui posso fazer 2. Depende também do tipo de obra. A obra que tem mais detalhes, depois leva mais tempo, mas por semana umas 2. Faz referência aos retratos que tem feito. Quanto tempo normalmente é necessário para ter um retrato pronto? Se eu quiser mandar fazer um retrato meu, em média qual o tempo? A papelão? 5 dias. 5 dias. 5 dias. E temos o rosto perfeito da pessoa 5 dias, aqui. 5 dias. Só com caneta e papelão? Acrílico. Acrílico, caneta e papelão. Acrílico. E consegue fazer? Acrílico e corto o papelão. Eu penso que acho que vamos poder mostrar ao programa. Acho que mandei lá algumas imagens. Pode passar algumas imagens de algumas obras. Vão poder ver, mas
com acrílico mesmo e esculpir o papelão, em 5 dias é possível Ter ele pronto. E no caso destas obras, por exemplo, a mesa, esta cadeira que eu estou aqui sentada, primeiro, quanto de papelão mais ou menos é necessário para uma cadeira desses? Se nós formos a olhar para as caixas já jogadas fora, uma caixa daquelas abertas, é possível construir uma dessas cadeiras ou precisaria de mais? Mas tinha que ser uma caixa maior. Uma daquelas grandes. Umas caixas mesmo maiores. E neste caso é só a caixa, o papelão no caso, e cola quente. Cola quente. Em quanto tempo normalmente fazes uma dessas cadeiras? Esta aqui é um dia. Se me mandas tipo encomendas de hoje para amanhã, até à tarde é possível ter. O mesmo também com a cadeira, porque ela é mais complexa. Pelo que Essa aí parece. também. É mesmo. É mais simples, essa aí encaixa, essa aí desmonta. Eu prefiro me levantar, que é para mostrar a cadeira, para que se possa ver exatamente. Essa aí encaixa, essa aqui é colagem. Podemos Nós vamos falando, as pessoas não percebem exatamente o que eu essa estou a dizer. encaixa. Essa é a amostra, né? Não se fez perfeitamente, mas isto encaixa. Aqui acabei colando por causa de uma situação, mas pronto. Isto aqui encaixa-se. É tudo, Encaixa. tudo papelão, tudo papelão. Encaixa. E é confortável. Senta-te de uma boa, sem receio nenhum. Em termos de durabilidade, não se difere com uma cadeira normal. As pessoas podem... Há quem, depois disso, pode-se vernizar, que é facilmente podes sacudir, podes, com um pano bem úmido mesmo, meio seco, podes limpar, mas isso depois do verniz. E estou a pensar também em vez de só fazer, também fazer obras de arte no papelão. Fazer uns desenhos. Sim, desenhos, não sei o que. Isso daria um toque perfeito. Para quais ambientes normalmente as pessoas usam estas cadeiras? Podes pôr na sua sala, sala de estar. Eu estou a imaginar uma casa com uma sala com esta. Vai ser a casa, é a única. Sim. Não tem Podes pôr igual. na sua sala de estar, na varanda, no jardim. Basta. Só com receio de não apanhar a chuva, água, que é para não estragar. Sim. Então podemos fazer, não só como eu disse, não é só puffs, obras de arte, podemos fazer também cama. A base da cama, com a base da cama, cartão. Ficar, dormir mesmo com cama, é possível. É incrível que há muita coisa que nós podemos fazer reaproveitando material que nós não temos ideia porque não temos informação suficiente sobre isso. E olhem para isto, uma cadeira perfeita e com tanto de cartão que nós temos nos espaços públicos jogados fora que podem perfeitamente ser usados com tanta perfeição e se transformar. Olhem só para os detalhes, o requinte todo aqui da cadeira. Em termos de demanda, as pessoas têm pedido este tipo de material? Acha que é o futuro ou as pessoas gostam deste tipo de material para casa? Eu acho que estou em pouco tempo a explorar e qual tem sido o feedback? Daquilo que eu tenho visto, até se não fosse por causa dessa situação que estamos a passar, eu acho que conseguiria as pessoas vender mais. Semana antepassada, já tive 2 encomendas. Quer perceber? Alguém levou 3 puffs e mais 2 cadeiras dessas aqui, pessoas diferentes. Então dá-me para perceber que é possível. Já começa a abrir um pouquinho mais a mente. A obras de arte, a primeira obra eu a pôr no mercado na exposição foi em dezembro. A obra não levou um mês, não levou 2 semanas. Logo que eu pus. Quem normalmente compra estas obras? Claramente que não tem como definir exatamente o extrato social, mas costumam ser moçambicanos, estrangeiros. Qual é o maior número de clientes para os quadros, por exemplo? Eu acho que devido a Covid? Não, devido à cultura. Porque eu acho que as pessoas precisam de aprender para gostar de uma determinada coisa. E por vezes as pessoas acham que
é caro e tal, mas... E é aquele conceito de eu posso fazer. Sim, exatamente. Fácil. Yeah. Mas o que eu tenho notado são os estrangeiros que mais consomem. Yeah, um e o outro, o nativo, um moçambicano que compra, mas eu, na maioria, só para ver, agora que por causa dessa situação, no turismo, reabriu-se há pouco tempo, mas só de ver como é que a gente está a passar nesse momento. Parou tudo. Então dá para perceber que o estrangeiro é que mais consome que o próprio moçambicano. Consegue reparar quando as pessoas fazem a compra destes produtos, acredita que eles têm este conceito ambiental, principalmente saber que isto é a base de cartão, que estão a apoiar o meio ambiente? Acha que isso verifica-se nos clientes que compram? Exatamente, eu acho que até uma das coisas que fazem que chamam mais atenção é uau, é papelão, é possível afinal fazer isto, está a perceber? Então aquilo uau, aquela admiração acaba lhe fazendo o comprar. Que é a mesma está a contribuir, que nós temos aqui, e de certeza quem está aí em casa também está a ter a mesma admiração. Então acaba sentindo com que esse compromisso de contribuir também para menos papelão, menos lixo. Sim, menos lixo. E cada um de nós pode fazer o seu contributo. Sim. Queríamos só ver mais as outras obras aqui, até para as pessoas perceberem que temos muitas outras coisas e explicar-se cada uma delas o que é que nós temos. Por exemplo, esta aqui, em quanto tempo fez e o que é que exatamente ela retrata? Essa aí fiz em 2 dias. 2 dias nós não conto o dia completo. 24, o dia completo. Posso contar as horas, né? Mas ele fiz em 2 dias. Então aqui eu retrato a pobreza. E o material aqui, pelo que eu vejo, deixa eu ver se eu acerto, é caneta, só caneta e o papelão. Papelão e jornal. Colhi o jornal no papelão e desenhei. Temos mais alguma coisa a mostrar aí, sim? O que é que nós temos mais de obras? Temos aqui e também essa é acrílico e sobre papelão também. E esculpiu o papelão. Então aqui vemos uma criança com máscara, posso dizer máscara? Mascarada. Sim, é apropriada mesmo para chamar a atenção nesta fase da Covid. Cilinho, vamos lá. Enquanto mostras as obras, um conselho para quem está agora em casa e nem sequer sabia que se podia fazer uma obra dessas com cartão, um conselho a jeito de fecho. As suas redes sociais, onde é que nós podemos encontrar o teu trabalho? Eu acho que para contribuir pelo meio ambiente, nesse caso, seria podem consumir as obras. Para adquirir, pode ser, eu tenho o meu e-mail, o antoniocelimo12@gmail.com. E tem as redes sociais, Celimo Artes, o Facebook e o Instagram também é Celimo Artes, então é possível me encontrar. Se precisa do contato, eu acho que posso passar também. É 8472567990. Celimo, muito obrigada por nos ter seguido este tempo e nos ter mostrado essas obras tão perfeitas e tão positivas para o meio ambiente ao mesmo tempo. E para si que está aí em casa, desta forma cercada destas obras perfeitas, eu me despeço com o compromisso de voltar para a próxima semana. Mas muito antes de ir embora, passe pelas boas práticas, recolha tudo o que tem em casa e dê um destino melhor. Se não quer canalizar ao Celimo, tente aguçar a sua arte pelo meio ambiente. Até a próxima semana. Voltamos em 7 dias. Até lá.